dia, irmãos. La paz y la gracia del Señor Jesucristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Para mí es una gran alegría estar entre los hermanos. Para mim é uma grande alegria estar entre os irmãos. Considero que otros hermanos deberían estar aquí Considero que outros irmãos deveriam estar aqui y no yo. e não eu. Mas ruego al Señor que me pueda ayudar Mas rogo ao Senhor que me possa ajudar para poder compartir la palabra para poder compartilhar a palavra que el Señor ha puesto en mi corazón. o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos a hacer una oración antes de empezar, hermanos. Vamos fazer uma oração antes de iniciar, irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Senhor, nós somos também criaturas Tuas. Sabemos que o Senhor nos criou para a Sua glória e para o Seu louvor. E também temos convicção de que o Senhor nos chamou, nos escolheu para que nós pudéssemos dar frutos para Ti, Senhor. Oh, Señor. Nós estamos aqui nessa manhã Senhor. e nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, Senhor. Padre. Sabendo, Senhor, que dependemos de Ti. Oh, Porque, Senhor, os nossos caminhos não são os Seus caminhos. Assim Os nossos pensamentos, Senhor, não são os Teus Oh, pensamentos. Señor. Sabemos, Senhor, que os Teus caminhos são altos, bem como os Teus pensamentos. Sabemos que o Senhor tem para nós pensamentos de paz. Padre. Por isso, Senhor, nós rogamos que abra os olhos dos nossos corações nesses dias que estaremos juntos, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor, com fé nos nossos corações. E para que essa Senhor. mesma palavra possa produzir frutos abundantes para Ti. Frutos que permaneçam, Senhor. Senhor. É o nosso rogo a Ti, para que verdadeiramente nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós. Amém. Senhor, nessa manhã nos ajuda, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor. É o nosso rogo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amén. Hermanos, pueden acompañarme en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Irmãos, por favor, me acompanhem no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Como el tema de la conferencia lo dice, Como o tema da conferência disse, voy a procurar hablar un poco estos días acerca del ministerio. vou procurar falar um pouco nesses dias acerca do ministério. En este momento Neste momento, voy a hablar un poco acerca del peligro que existe en el ministerio vou falar um pouco do perigo que existe no ministério y la importancia del llamamiento. e a importância do chamamento. Hermanos, nosotros no podemos calcular la importancia de estos asuntos. Irmãos, nós não podemos calcular a importância desses assuntos. Nosotros podríamos decir sin lugar a duda Nós poderíamos dizer, sem dúvida nenhuma, que según el tipo de ministerio que tenga la iglesia, que conforme o tipo de ministério que tem a igreja, eso va a tener un impacto en la iglesia. isso vai ter um impacto na igreja. Nuestras iglesias o asambleas, Nossas igrejas ou assembleias, o la iglesia en la historia, ou a igreja na história, ha brillado tem brilhado o ha colapsado ou tem sido colapsada según el ministerio segundo o ministério que ha acompañado a la iglesia. que tem acompanhado a igreja. No son pocas Não são poucas las bendiciones que recibe la iglesia as bênçãos que a igreja recebe a través del ministerio. através do ministério. Pero también Porém, também, puede el mismo ministerio o mesmo ministério pode traer ruina trazer ruína y caos a la iglesia. e caos para a igreja. Es un asunto Este é um assunto de vida, de vida, de luz, de luz, o también puede ser un asunto ou também pode ser um assunto de muerte de morte y de ruina. e de ruína. Y Dios sabe eso, hermanos. E Deus sabe isso, irmãos. Y el diablo también. E o diabo também. Cuando Satanás quiere
quando Satanás quer afectar profundamente la iglesia, afetar profundamente a igreja, si él daña el ministerio en la iglesia, se ele causa dano ao ministério na igreja, él causa un daño muy eficiente ele causa também um dano muito eficaz en todas las cosas. em todas as coisas. Siempre que Dios Sempre que Deus ha restaurado su iglesia, restaurou a sua igreja, restauró generalmente restaurou geralmente primero el ministerio. primeiro o ministério. Entonces es un asunto muy importante, hermano. Então, este é um assunto muito importante, irmãos. Vamos a leer un pasaje ahí en Mateo 9:35. Vamos ler uma passagem aqui em Mateus 9:35, donde el Señor nos va a hablar un poco de esto. onde o Senhor vai falar um pouco para nós sobre isto. Dice: Diz: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estaban desamparadas y dispersas porque estavam desgarradas e dispersas, como ovejas que no tienen pastor. como ovelhas que não têm pastor. Aquí el Señor, en los días de su carne, Aqui o Senhor, nos dias da sua carne, comienza a compartir para sus discípulos começa a compartilhar para os seus discípulos una necesidad apremiante, uma necessidade urgente, una necesidad que fue algo de su época, uma necessidade que foi alguma coisa da sua época, pero que generalmente siempre ha sido una constante. mas que geralmente sempre tem sido uma constante. Generalmente siempre ha escaseado Geralmente sempre há escassez de obreros, de ministros. de obreiros e ministros. Y además, E ademais, por otro lado, por um outro lado, siempre hay una necesidad del pueblo sempre há uma necessidade do povo de ser enseñado, de ser instruido, de ser apacentado. de ser ensinado, instruído e apacentado. Ahora, Agora, uno de los problemas con el cual nos vamos a encontrar dos problemas com os quais nós vamos nos deparar ou nos encontrar es que habiendo tanta necesidad, é que, havendo tanta necessidade, nosotros procuremos nós procuremos lidiar con el asunto lidar com o assunto de una manera inadecuada. de uma maneira inadequada. Algunos hermanos a veces usan este ejemplo. Alguns irmãos, às vezes, utilizam esse exemplo. Se enciende en llamas algo, Se se prende en fuego algo. você coloca fogo a alguma coisa Y alguien queriéndolo apagar, e alguém querendo apagar esse fogo, en vez de echarle agua, ao invés de jogar água, le echa gasolina. joga gasolina. Entonces, queriendo solucionar el asunto, Então, na intenção de solucionar o assunto, podemos causar más daño. podemos nós causar mais dano. Es verdad que hay mucha necesidad en el ministerio. É verdade que existe muita necessidade no ministério. Es muy serio y muy importante preparar nuevas generaciones para el ministerio. É muito sério e muito importante preparar novas gerações para o ministério. Pero Porém, debemos hacerlo de la manera adecuada. devemos fazê-lo da maneira adequada. Porque si no lo hacemos de la manera adecuada, Porque se nós não fazemos da maneira adequada, podemos tal vez estar causando más daño podemos talvez causar mais dano buscando una solución. buscando uma solução. Una vez yo vi una noticia, Uma vez eu vi uma notícia un accidente de tránsito, de um acidente de trânsito que venía un carro detrás que vinha um carro atrás y al ver el accidente, e, ao ver o acidente, la persona que iba manejando a pessoa que ia conduzindo se bajó apresuradamente se desceu apressadamente para socorrer a los otros. para socorrer aos outros. Lo que no calculó Porém, o que ele não calculou, que era una autopista muy rápida que era uma autopista de muita y velocidade, venían muito otros rápida, carros. que vinham outros carros. Él queriendo ayudar al que se había accidentado,
Ele, querendo então ajudar ao que havia sido acidentado, sufrió un accidente. sofreu um acidente. Vino un carro y Veio um carro e bateu. él, queriendo ayudar a otros, Ele, querendo então ajudar a outros, murió. morreu. El ministerio O ministério y los asuntos que tienen que ver con la casa de Dios e os assuntos que têm relação com a casa de Deus son tan santos, são tão santos, son tan gloriosos, são tão gloriosos, que si no tenemos el debido cuidado, que se nós não temos o devido cuidado, podemos causar daño podemos causar dano a otros, a outros a nosotros mismos, e a nós mesmos, hasta a nuestra propia familia. até a nossa própria família. Entonces este asunto Então, este assunto debemos llevarlo devemos levar con todo temor com todo o temor y sujetándonos a las escrituras. e nos sujeitando às Escrituras. Amén. Amém? Ahora, Agora, hay varias cosas que nosotros necesitamos decir, pero es muy importante conocer un poco el contexto en el que nosotros estamos. existem muitas coisas que nós precisamos dizer, porém é importante conhecer o contexto onde nós nos encontramos. Como hablaba ayer Gerson, un poco la historia, O irmão Gerson falava ontem um pouco da história, porque conociendo un poco la historia porque se nós conhecemos um pouco da história, y el tiempo en que vivimos, do tempo em que nós vivemos, vamos a entender un poco también la obra que Dios precisa hacer. vamos entender então um pouco também da obra que Deus necessita fazer En nuestros días. nos nossos dias. Vamos a ir a Hechos 20, Vamos então a Atos 20, verso 29. Atos 20, verso 29. ¿Lo tienen, hermanos? Localizaram, irmãos? Dice, Diz, hablando Pablo en su despedida de los ancianos de la iglesia de Éfeso, falando Pablo aos anciãos na sua despedida à igreja de Éfeso, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que no perdonarán al rebaño, que não perdoarão ou não pouparão ao rebanho. y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. para atraírem após si os discípulos. Uno de los peligros que Pablo veía en su generación Dos perigos que Paulo via na sua geração es que iban a llegar posiblemente lobos a la iglesia. é que possivelmente iam chegar lobos à igreja. Y también entre los mismos hermanos iban a surgir. E também entre os irmãos mesmos ia surgir esses lobos. Ese era el peligro que Pablo venía a venir de lejos. Esse era o perigo que Paulo via, que vinha de longe. Y como nos lo cuenta la historia, esto sucedió. E como a história conta, isso realmente aconteceu. Mas nuestro tiempo es diferente, Mas no nosso tempo é diferente. porque nosotros no vemos el peligro venir de lejos. Porque nós não vemos o perigo vindo de longe. Generalmente, Geralmente, como han dicho los hermanos, como os irmãos têm falado, nosotros tenemos un cristianismo nós temos um cristianismo ya minado, já minado, ya lleno de lobos, cheio de lobos, lleno de falsas doctrinas. cheio de falsas doutrinas. Muchas personas se han levantado y han causado un daño terrible a la iglesia. Muitas pessoas se levantam, têm se levantado e causam um dano terrível à igreja. No es algo que va a venir, Não é algo que vem, sino es algo que ya sucedió. é algo que já aconteceu. El cristianismo que nosotros estamos viviendo O cristianismo que nós estamos vivendo es generalmente é geralmente una decadencia uma de decadência. algo que fue glorioso en algún momento.
É de algo que foi glorioso em algum momento. Yo no estoy hablando de la iglesia donde usted vive ni la ciudad donde usted vive. Eu não estou falando da igreja onde você vive ou da cidade onde você Yo vive. estoy hablando de en general la iglesia del siglo XXI. Eu estou falando em geral da igreja do século Yo no estoy 21. hablando de la iglesia de Brasil o de la iglesia de Colombia. Eu não estou falando da igreja do Brasil ou da igreja da Estoy Colômbia. hablando de la generalidad del pueblo de Dios en nuestra generación. Estou falando da generalidade do povo de Deus na nossa geração. En general nosotros Em geral, nós estamos bajo estamos abaixo de cosas o de personas que trabajaron por mucho tiempo Em geral, nós estamos abaixo de coisas ou de pessoas que trabalharam por muito tempo en un cristianismo distorsionado, em um cristianismo distorcido, con mucho fuego extraño. com muito fogo estranho. ¿Y por qué estoy citando eso, hermanos? E por que eu estou citando isso, irmãos? Porque en nuestro tiempo Porque no nosso tempo es más el malo ejemplo que hemos recibido tem uma quantidade maior de mau exemplo que nós temos recebido que poco ejemplo. do que bons exemplos. ¿Y eso qué causa? E isso causa Que nosotros no tengamos muchos patrones para imitar. que nós não temos muitos padrões para imitar. Hay hombres que Dios ha levantado, Existem homens que Deus tem levantado, mas en general son como Juan el Bautista en el desierto. mas em geral eles são homens como João Batista no deserto. Entonces, además de el mal ejemplo y las muchas cosas extrañas que vivimos, Além desse mau exemplo, dessas muitas coisas estranhas que nós vivemos, nosotros también tenemos un cristianismo nós também temos um cristianismo donde escasea la exposición bíblica sana. onde é rara a exposição bíblica sã, Es sadia. más, como decía Pablo, É mais, como Paulo falava, los mismos cristianos hoy en día tienen comezón de oír la sana doctrina. os mesmos cristãos hoje têm comichão para não ouvir a sã doutrina. Entonces, además de los falsos ministros con su mal ejemplo, Além dos falsos ministros com seus maus exemplos, tenemos un cristianismo en general que no tiene un buen legado. temos um cristianismo que, em geral, não tem um bom legado. Entonces, mire el asunto. Então veja o assunto. Mal ejemplo Mau exemplo y personas que no quieren escuchar la escritura. e pessoas que não querem escutar as escrituras. Gerson ayer hablaba del testimonio que debe ser pasado. Gerson então falava do testemunho que deve ser transmitido. Y nosotros no podemos correr si no hemos recibido el testimonio. E nós não podemos pegar se não temos recebido esse testemunho. Y la iglesia se caracteriza porque en su mayoría E a igreja se caracteriza porque, na sua maioria, no tiene legado. não tem um legado. Esas son cosas muy serias para nosotros, hermanos. E isso são coisas muito sérias para nós, irmãos. Además, Além disso, póngase usted a pensar cuando hablamos de ministerio, coloque-se então a pensar, quando nós falamos de ministério, hablamos de alguna manera de algo que es visible falamos de alguma forma de alguma coisa que é visível y que generalmente el corazón del hombre, para bien o para mal, codicia. e que geralmente o coração do homem, para bem ou para mal, cobiça. Y hay muchas cosas que pueden ir entrelazadas en el asunto. E existem muitas coisas que podem ser entrelaçadas nesse assunto: Poder, ambición, poder, ambição, dinero, dinheiro, orgullo, orgulho, falta de preparación. falta de preparação. Todos estos ingredientes, Todos esses ingredientes, con lo que venimos diciendo, com aquilo que vimos dizendo, hacen el ambiente hoy de la iglesia propiciam um ambiente hoje na igreja muy difícil, muito difícil, de extremos, de extremos, de errores, de erros, de malos ejemplos, de maus exemplos, de heridas, de feridas, de divisiones. de divisões. A veces la mayoría de escándalos en nuestros tiempos, Às vezes, a maioria dos escândalos nos nossos tempos, la mayoría de problemas en nuestros tiempos, a maioria dos problemas nos nossos tempos, no los tenemos con los cristianos recién convertidos,
Esses problemas nós não temos com os cristãos recém-convertidos, sino muchas veces con los que están en el ministerio. senão muitas vezes com aqueles que já estão no ministério. Entonces es un asunto muy importante que nosotros podamos considerar, hermanos. Esse é então um assunto muito importante que nós possamos considerar. Yo quiero comenzar con un asunto muy sencillo, hermano. Eu quero começar com um assunto muito simples. Seguramente irmão. lo va a ir desarrollando estos días. Seguramente nós vamos desenvolvendo nesses dias esse tema. Y quiero hablar un poco del llamamiento. Eu quero falar um pouco do chamamento. Vamos a ir al verso 37. Vamos em mesmo Mateus 9, 37. 37. Mateus 9, 37. Dice el Señor: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Então disse o Senhor aos seus discípulos: em verdade, A mies, a seara é grande, mas obreros. poucos os obreiros. Rogad pues al Señor de la mies Rogai, pois, ao Senhor da seara que envíe obreros a su mies. que envie obreiros à sua seara. Son muchas las cosas que uno puede decir del ministerio, São muitas coisas que alguém pode dizer do ministério. mas yo quiero resaltar un poco la importancia del llamamiento divino. Mas eu quero saltar um pouco a importância do chamamento divino. El Señor va a hablarnos seguramente a través de los hermanos de muchas más cosas. O Senhor vai nos falar seguramente através dos irmãos muito mais coisas. Mas yo quiero resaltar este asunto, Mas eu quero ressaltar esse assunto. porque considero que si no hay un llamamiento divino, lo demás que nosotros hagamos es vano. Porque eu considero que se não há um chamamento divino, tudo que nós possamos fazer é em vão. ¿Cómo así? Como assim? Cuando el Señor dice que los obreros son pocos, Quando o Senhor falou que os obreiros são poucos, Él hubiera podido hablar para sus discípulos ele podia falar para os seus discípulos que hicieran una escuela de obreros, que fizessem uma escola de obreiros, que escogieran entre los que estaban ahí que ellos veían como ya con ciertas características. que ele escolhesse aqueles que estavam aí que já tinham talvez certas características. Pero en vez de hacer eso, Porém, ao invés de fazer isso, Él manda a sus discípulos ele manda os seus discípulos a orar primero. orar primeiro. ¿Por qué? Por quê? Watchman Nee, hablando de la oración, Watchman Nee, falando da oração, él decía que la oración ele dizia que a oração es cuando el hombre se vuelve a Dios é quando o homem se volta para Deus para pedir aquello para pedir aquilo que él no puede hacer. que ele não pode fazer. Por ejemplo, él daba un ejemplo. Por exemplo, ele dava um exemplo. Si tenemos una persona que tiene necesidad Se temos uma pessoa que tem y necessidade yo tengo en mi bolsillo la capacidad de proveerle la necesidad, e eu tenho no meu bolso a capacidade para suprir essa necessidade, yo no tengo que orar por ese asunto. eu não tenho que orar por esse assunto. Yo tengo que darle lo que ella necesita. Eu tenho que dar o que a pessoa precisa. La oración A oração es para asuntos é para assuntos donde nosotros no podemos actuar onde nós não podemos atuar. y Dios necesita actuar, o precisamos que Dios actúe. E Deus precisa atuar, ou nós precisamos que Deus atue nisto. Eso es muy cierto Isso é muito certo, en cuanto al dar, enquanto ao dar. mas en cuanto a la obra, a los obreros, al ministerio, Mas enquanto à obra, aos obreiros e ao ministério, cuando examinamos el asunto, quando examinamos o assunto, es imposible para nosotros producirlo. é impossível para nós produzir isso. Necesitamos clamar primeramente a Dios, Necessitamos então clamar primeiramente a Deus, al Señor de la mies, ao Senhor da seara, para que Él levante para que Ele levante y envíe obreros a su mies. e envie obreiros à sua seara. Un ministerio genuino, Um ministério genuíno, saludable saudável y de bendición para la e iglesia de bênção para a igreja proviene directamente del Señor. provém diretamente do Senhor. Los hermanos leían ahora Efesios 4. Os irmãos liam agora há pouco Efésios 4. El mismo que subió
o mesmo que subiu el que ascendió, e que se sentou, dice, él mismo ele mesmo constituyó constituiu a unos. a uns. O sea que el ministerio, ¿dónde comienza? Ou seja, o ministério aonde começa? En aquel Naquele que ascendió. que subiu. Vamos a ver eso en las escrituras. Hasta ahora estoy introduciéndome. No es lo único, hermanos. Vamos ver nas escrituras. Até agora eu estou introduzindo, mas não é o único, Hay irmão. muchos asuntos, Existem muitos assuntos. mas pienso que es importante que comencemos por el principio. Existem muitos assuntos, mas eu penso que é importante que nós comecemos pelo princípio. Mire cómo Pablo hablaba de eso en Gálatas 1, verso 1. Veja como Paulo falava sobre isso em Gálatas 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol. Diz Paulo, apóstolo. Pablo hubiera podido seguir hablando muchas cosas, Paulo poderia seguir falando muitas coisas. pero hay un pequeño paréntesis que no es que es pequeño, pero es muy importante. Existe aqui então um pequeno parênteses que é pequeno, mas é muito importante. Mira lo que dice Pablo. Veja o que disse Paulo. No de hombres, Não de homens, ou não da parte de homens, na versão em português. ni por hombre. E nem por homens. ¿Qué quiere decir esto? O que quer dizer isto? Que cuando Pablo examinaba su ministerio y su servicio a Dios, Que quando Paulo examinava o seu ministério e o seu serviço a Deus, no fue que a Pablo lo constituyó Pedro y los otros apóstoles. não foi o caso que a Paulo constituiu Pedro ou os outros apóstolos. Más adelante, como vamos a leerlo, Mais adiante, como nós vamos ler, hubo una diestra de compañerismo, houve uma destra de companheirismo, que también es importante. que também é importante. Pero el comienzo, Porém, o começo, la base del ministerio de Pablo, a base do ministério de Paulo, fue un arreglo divino. foi um ajuste divino. Fue el Dios de los cielos. Foi o Deus dos céus. Fue Jesucristo el Señor, Foi Jesus Cristo, o Senhor, en su voluntad soberana, na sua vontade soberana, que apartó un hombre, que separou um homem, trabajó en ese hombre trabalhou neste homem y presentó a ese hombre e apresentou esse homem a otros hombres, a outros para homens, que juntos pudieran servir para que juntos eles pudessem servir en el ministerio de la casa de Dios. no ministério da casa de Deus. Esto es muy saludable entenderlo, Isso é muito saudável entender, porque comenzamos a darnos cuenta porque nós começamos a nos dar conta que necesitamos primeramente que primeiramente nós precisamos volvernos a Dios en el asunto, voltar-nos a Deus neste assunto, especialmente como el mismo Señor enseñó, especialmente como o mesmo Senhor ensinou, a la oración. a oração. Nosotros conocemos muy bien Nós conhecemos muito bem la historia de Dios en la China. a história de Deus na China. Yo sé que los hermanos conocen mejor la historia que yo, Eu sei que os irmãos conhecem melhor a história do que eu. pero si usted lee y estudia la vida de ciertos hermanos, Porém, se você lê e estuda a vida de certos irmãos, usted va a ver que todo comenzó con la oración de unas mujeres. você vai se aperceber que tudo começou com a oração de algumas mulheres Que oraban a Dios que oravam a Deus para que Dios levantara una generación para que Deus levantasse uma geração de hombres de homens que fueran útiles en el ministerio. que fossem úteis no ministério. Y nosotros E nós hemos sido testigos temos sido testemunhas y beneficiarios e beneficiários de esas oraciones. dessas orações. Ustedes conocen la historia, ¿cierto, hermanos? Vocês conhecem a história, certo, irmãos? El asunto O assunto o el negocio ou o negócio no es un asunto nuestro. não é um assunto nosso. No es el interés de que nuestros ministerios crezcan y nuestras iglesias crezcan, o las Não é o- iglesias crezcan. Não é um interesse de que os nossos ministérios cresçam ou de que as igrejas cresçam. Es un asunto relacionado con el reino de los cielos.
é um assunto que está relacionado com o reino dos Es céus. un asunto relacionado con el eterno propósito de Dios. É um assunto relacionado com o propósito eterno de Deus. Aunque están involucradas las generaciones, Ainda que estão envolvidas as gerações, el asunto está enraizado o assunto está enraizado con el eterno propósito de Dios. com o propósito eterno de Deus. Entonces eso le da un aura de gloria a este asunto, Então isso dá uma aura de glória a esse assunto, un aura de majestad al asunto. uma aura de majestade a este assunto. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Eu não entendi. Não é qualquer coisa o assunto, irmãos. É um assunto alto, Un asunto glorioso. um assunto glorioso. Señor, nos ayude. O Senhor nos ajude. No de hombres ni por hombre, Não de homens e nem por homens, sino por Jesucristo senão por Jesus Cristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los e muertos. pelo Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. ¿Sí de dónde está la fuente, hermanos? Você percebe de onde vem a fonte, irmãos? De Jesucristo De Jesus Cristo y de Dios el Padre. e de Deus o Pai. La preocupación A preocupação para que Dios levante para que Deus levante obreros obreiros para la mies. para a seara, Esa preocupación essa preocupação es un compartir del corazón de Cristo é um compartilhar do coração de Cristo para nosotros, para nós, involucrándonos envolvendo-nos en su negocio, no seu negócio, en su reino. no seu reino. Más adelante Pablo dice algunas cosas más, ahí en el verso 15. Mais adiante, Paulo vai dizer mais algumas coisas no verso 15. Pero cuando agradó a Dios, Mas quando aprouve a Deus, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Es muy interesante que Pablo relaciona É muito interessante que Paulo relaciona su vida aún antes de nacer a sua vida ainda antes de ele nascer con el llamamiento de Dios. com o chamamento de Deus. No había nacido, estaba en el vientre de su madre Ele não havia ainda nascido, estava no ventre da sua mãe y Dios lo había apartado. e Deus já havia separado ele. Ahorita el hermano Arcadio estuvo hablando bastante de Pablo O irmão Arcádio falou bastante de Paulo y me ahorró bastante camino. e me abriu bastante caminho. Pero cuando tú te pones a pensar en la vida de Pablo, Mas quando você se coloca a pensar na vida de Paulo, Pablo era la persona que tal vez menos pensaríamos nosotros Paulo era a pessoa que talvez nós menos pensaríamos que estaría en el ministerio. que estaria no ministério. Mira dónde comienza la historia de Pablo. Veja onde começa a história de Paulo. En Hechos comienza a hablarnos de los diáconos en Jerusalén. Em Atos começa a nos falar dos diáconos em Jerusalém. Y Dios levanta a Esteban en medio de Jerusalén. E Deus levanta Estevão em meio de Jerusalém. Tremendo diácono. Tremendo diácono. Si nosotros tuviéramos hoy en la lideranza personas como el diácono Esteban, Se nós hoje tivéssemos na liderança pessoas como o diácono Estevão, la iglesia de nuestros días sería diferente. a igreja de nossos dias seria diferente. Dice la escritura que era de buen testimonio, A Escritura fala que ele era de bom testemunho, lleno del Espíritu Santo, cheio do Espírito Santo, lleno de sabiduría, cheio de sabedoria, lleno de fe, cheio de fé, lleno de gracia, cheio de graça, que no le podían resistir la sabiduría que tenía. que não podiam resistir à sabedoria que ele tinha. Y cuando los hombres lo miraban decían que lo veían como un ángel. E quando os homens olhavam para ele, viam ele como um anjo. El nombre de Esteban en el griego O nome de Estevão no grego significa guirnalda, corona. significa grinalda ou coroa. Yo me pongo a pensar cómo los hermanos en Jerusalén hablaban de Esteban.
Eu me coloco a pensar como os irmãos em Jerusalém falavam de Estevão. A veces usted llega a la familia de alguien, a una casa, a una familia, Às vezes você chega numa família de alguém, a uma casa, y la mamá e a mãe le dice a uno, diz a alguém: oh, este es mi hijo. esse é o meu filho. Y a veces los hijos son grandes, fuertes, y la mamá como que siente cierta alegría en su hijo. Às vezes os filhos são grandes, fortes, e a mãe sente certa alegria nos seus filhos. Yo me imagino que cuando alguien llegaba a Jerusalén, Eu imagino que quando alguém chegava a Jerusalém, decían, este es el diácono de acá de Jerusalén, esse é o diácono aqui de Jerusalém, lleno del Espíritu, cheio do Espírito, lleno de sabiduría, cheio de sabedoria, lleno de gracia. cheio de Yo graça. creo que Esteban para la iglesia era alguien muy apreciado. Porque Estevão, para a igreja, era alguém muito apreciado. Y las expectativas del ministerio de Esteban deberían ser grandiosas. E as expectativas do ministério de Estevão deveriam ser grandiosas. Si así era como diácono, Se fizera como diácono. imagínese cuando tal vez llegue a ser anciano. Imagine o que ele não poderia fazer quando ele chegasse a ser ancião. Imagínate las expectativas que había de Esteban. Imagine você as expectativas que haviam sobre Estevão. Mas Dios tenía otros planes, hermano. Mas Deus tinha outros planos. Dice Hebreos Disse Hebreus que hay hombres que no son dignos de este mundo, que existem homens que não são dignos deste mundo, que Dios decide llevarlos. que Deus decide levá-los. Esto es un misterio, hermanos. Isto são mistérios. Yo creo que irmãos. esto causó mucha tristeza a la iglesia en Jerusalén. Eu creio que isso ocasionou muita tristeza na igreja em Jerusalém. Imagínese que usted invierta mucho tiempo Imagine que você investe muito tempo en la vida de unas personas na vida de algumas y pessoas. cuando usted percibe que esa persona ya está lista, Quando você percebe que essa pessoa já está pronta, el Señor se la lleva. o Senhor leva essa pessoa. Y ahora mire, E agora veja, aquel que consintió en la muerte, aquele que consentiu na morte, que promovió la muerte que promoveu a morte de Esteban, de Estevão, Dios lo va a escoger Deus vai escolher ele para el ministerio. para o ministério. Esto es una locura, hermanos. Isso é uma loucura, irmãos. Por eso les decía, hermanos, Eu dizia, irmãos, que el llamamiento que o chamamento de Dios de Deus es la base del ministerio. é a base do ministério. Porque tal vez a los que nosotros pensamos Porque talvez aquilo que nós pensamos no son los que Dios ha escogido. não são aqueles que Deus tem escolhido. Y tal vez los que para a nuestra vista nunca llegarían a ser, E talvez aqueles que à nossa vista nunca chegariam a ser, son los que Dios ha llamado y apartado são aqueles que Deus tem chamado e separado para algo glorioso. para algo glorioso. Esos son los misterios de la gracia de Dios. Esses são os grandes mistérios, os mistérios da grande cidade de Deus. Pablo habla de eso ahí en 1 Timoteo 1. Vamos a leerlo. Paulo fala disso em 1 Timóteo 1, vamos ler. Ahora, yo estoy plenamente convencido, Agora eu estou plenamente convencido, aún por el testimonio de las Escrituras, ainda pelo testemunho das Escrituras, que Pablo no era digno que Paulo não era digno de esto que el Señor le va a conceder. disso que o Senhor vai conceder a ele. Dice ahí en el capítulo 1, verso 12, podemos leerlo. Disse aí no capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, Dou graças ao que me fortaleceu, a Cristo Jesús nuestro Señor, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. porque me teve por fiel colocando-me no ministério. Ahora Pablo se va a referir a lo que nosotros estábamos hablando. Agora Paulo vai se referir ao que nós estávamos falando. Habiendo yo sido antes blasfemo
havendo eu sido antes blasfemo, perseguidor perseguidor e injuriador. e injuriador. Entonces, esto que nos dice Pablo Então, isso que nos falou Paulo nos muestra que el ministerio que él tuvo nos mostra que o ministério que ele teve no era porque él era alguien bueno, não era porque ele era uma pessoa boa, sino que la base es la gracia. sendo que a base é a graça. Dice, mas fui recibido a misericordia, Mas fui recebido por misericórdia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. porque o fiz na ignorância e na incredulidade. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Mas a graça do nosso Senhor foi mais abundante com a fé Y el amor que es en Cristo Jesús. e o amor que é em Cristo O Jesus. sea, la base del llamamiento de Dios para el ministerio de Pablo Ou seja, a base do chamamento de Deus para o ministério de Paulo fue un asunto de gracia, foi um assunto de graça, de misericordia, de misericórdia, de amor. de amor. Pablo no era digno. Paulo não era digno. Dice ahí en el verso 15 que él era el peor de los pecadores. Diz aí no verso 15 que ele era o pior dos pecadores. Mas también eso es un ejemplo. Mas também isso é um exemplo. Nosotros debemos orar Nós devemos orar para que de lo que no parece, para que aquilo que não parece, para que aquello que a nuestra vista tal vez es menospreciable, para que aquilo que a nossa vista às vezes é menosprezado, Dios levante hombres Deus levante homens para su gloria para a sua glória y para su honra. e para a sua honra. Ahora, ¿por qué resalto el asunto? Y en eso quiero quedarme en este tiempo, de que tiene que ser un llamado divino. Agora, por que eu ressalto o assunto e porque isso pode ser já uma finalização desse tempo que nós vamos ter? Porque isso pode ser, tem que ser um chamado divino. Hechos 13, también lo leían ahora, Atos 13, também líamos verso agora há 2. pouco. Atos 13, verso 2. Este pasaje, como el pasaje de Mateo, Essa passagem, assim como a passagem de Mateus, nos enseña algo muy importante. nos ensina algo muito importante. Hay uno que es el Señor de la mies. Existe um que é o Senhor da Seara. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isso? Es muy sencillo, É muito simples. que Él es el Señor Que ele é o Senhor de la mies da Seara y de la obra. e da obra. O sea que Él es el que tiene la autoridad Ou seja, ele é aquele que tem a autoridade y el poder e o poder de decir quién participa con su obra. e de dizer, então, quem participa na sua obra. ¿Quién escoge Él? Quem escolhe é ele. ¿A quién le da Él? A quem dá é ele. O en este caso, como vamos a leer, Ou nesse caso, como nós vamos ler, ¿a quién envía Él? a quem ele envia. Porque muchas veces Porque muitas vezes algunos alguns han querido quitarle el lugar al Señor de la mies. têm desejado tirar o lugar do Senhor, De la mies. o Senhor da Seara. Nosotros podemos ver por las Escrituras, Nós podemos ver pelas Escrituras, en muchos pasajes, em muitas passagens, que muchas veces que muitas vezes personas pessoas fueron involucradas en el ministerio, foram envolvidas no ministério, no como un llamamiento divino, não como um chamamento divino, sino como un llamamiento de hombres. senão como um chamamento de homens. Un caso que nosotros usamos mucho Um caso que nós usamos muito fue la vez que David trasladó el arca. foi a vez que Davi transladou a arca. Dios había escogido a unos hombres Deus havia escolhido alguns homens para que llevaran el arca en los hombros. para que levassem a arca nos ombros. Pero David Porém, Davi puso un carro nuevo colocou um carro novo y puso a comandar el carro nuevo e colocou para comandar esse carro novo a 2 hombres. a 2 homens. ¿Sí saben quiénes son esos hombres? Vocês sabem quem são os 2 homens? ¿Se acuerdan? Lembram? Usa Uzá y Aio. e Aio. Cuando van conduciendo el carro Quando eles vão conduzindo o carro tropieza tropeça y el arca se va a caer
a arca vai cair. Y Usa extiende la mano y coge el arca. E Uzá estende a mão e pega na arca. Y de una vez viene el juicio de Dios E vem o juízo de Deus. y Dios mata a Usa. E Deus mata Uzá. ¿Por qué? Por quê? Porque no era ni la manera, Porque não era nem a maneira ni las personas e nem as pessoas que Dios había escogido. que Deus havia escolhido. Nosotros Nós podemos involucrar personas podemos envolver pessoas que Dios no ha llamado. que Deus não tem chamado. Y cuando esas personas tocan el arca, E quando essas pessoas tocam na arca, viene un juicio de Dios. vem um juízo de Deus. A veces en la necesidad, Às vezes, na necessidade, como la necesidad es tan apremiante, como a necessidade é tão urgente, nos movemos nós nos movemos irresponsablemente irresponsavelmente y encomendamos cosas a personas que Dios no encomendó. e encomendamos coisas ou demandamos coisas às pessoas que Deus não está envolvido. Eso es muy serio, hermano. Isso é muito sério, irmão. Por eso hay tanta ruina en el cristianismo, hermano. Por isso, existe tanta ruína no cristianismo. Porque hay personas que se ponen a hacer cosas Porque existem pessoas que se colocam a fazer coisas que Dios no les ha mandado. que Deus não tem mandado a elas. Hoy es así. Hoje é assim. No es que hay mucha necesidad de predicar el evangelio. Existe muita necessidade de pregar o evangelho. Entonces la persona se convierte, Então, às vezes, a pessoa se converte, no lleva ni un año de cristiano, não leva nem um ano de cristão, alquila un salón, aluga um salão, compra una batería compra uma bateria y ya es pastor. e já é um pastor. Con un año de creyente, hermano. Com um ano de crente. Eso es terrible para la obra de Dios, hermano. Isso é terrível, irmãos. Porque personas que no han sido llamadas ni preparadas Porque são pessoas que não têm sido chamadas e nem sido preparadas. están haciendo funciones Estão exercendo funções que tienen que ver con Cristo y la gloria de Cristo. que têm a ver com Cristo e com a glória de Cristo. Y Dios decía muchas veces en muchos pasajes. E Deus dizia muitas vezes, em muitas Le passagens, hablaba a Moisés y le decía, falava com Moisés e dizia: enséñales ensina a eles, para que no mueran. para que eles não morram. Si usted lee la ley, decía mucho eso. Se você lê a lei, dizia muito isso. Porque si el sacerdote hacía las cosas Porque se o sacerdote fazia as coisas no como Dios había dicho, não da maneira que Deus havia dito, podía morir. poderia morrer. Hay casos. Existem casos. Los hijos de Aarón Os filhos de Arão ofrecieron algo extraño ofereceram algo estranho y el juicio vino. e o juízo veio. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Porque aunque el juicio no cae como caía en esa época, Porque ainda que o juízo não venha como vinha naquela época, sí hay un olor a muerte há um cheiro de morte muy común muito comum en relación al ministerio en nuestros días. em relação ao ministério nos nossos dias. Entonces, el llamamiento tiene que ser de Dios, Então o chamamento tem que ser de Deus, porque es la obra de Dios, porque a obra é de Deus, no es de nosotros. não é nossa. Cuando nosotros somos los que llamamos, Quando nós somos aqueles que chamamos, se torna la obra de nosotros. se torna a nossa obra. Y es muy probable que nosotros nos equivoquemos. E é muito provável que nós estejamos equivocados. ¿Se acuerdan el día que Samuel entró a ungir Lembram-se do dia que Samuel chegou para ungir en la casa de Eli? a casa de Davi? De Eli, sí, De- el padre de David. do pai de Davi. Y viene el hermano mayor de David E veio o irmão maior de Davi y tiene una pinta de rey. e tinha... e tinha... e tinha uma aparência de rei. Y dice el profeta, ciertamente delante mío está el ungido. E disse o profeta: certamente estou diante do ungido. Y el Señor le dice, no. E o Senhor disse: não. ¿Y saben qué, hermano? E sabem o que, irmãos? Pasa el segundo, Passa o segundo, tampoco. não Pasa é. el tercero, Passa o terceiro, tampoco. não é também. Cuarto, tampoco. O quarto também não. En estos asuntos,
nesses assuntos, vamos a ver muchos casos fallidos. vamos ver muitos casos Fallidos, que falham, que no son. que não são. Se acabaron los candidatos. Acabaram os candidatos, então. Y Samuel le pregunta a Eli, E Samuel pergunta a ele: ¿hay alguno más? existe algum mais? Ah, sí, uno que está con las ovejas. Que está com as ovelhas. Y ese era el que Dios había escogido. E esse era o que Deus havia escolhido. Por eso les decía, hermanos, Por isso eu falava para vocês, lo irmãos, importante del llamamiento o importante do chamamento que Dios escoge. é que Deus escolha. Podríamos decir, ha escogido Poderíamos dizer, Ele escolheu desde antes de la fundación, desde antes da fundação do mundo, desde que esos hombres estaban en el vientre. desde que esses homens estavam no ventre. Dios ya los había apartado. Deus já havia separado a eles. Qué misterio, ¿no, hermanos? Que mistério, não, irmãos? Dice Hechos 13:2. Disse Atos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, Servindo eles ao Senhor e jejuando, dijo el Espíritu Santo, disse o Espírito Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo apartai-me a Barnabé e a Saulo para la obra a que los he llamado. para a obra que os tenho chamado. Aunque el panorama puede ser muy difícil, Ainda que o panorama possa ser muito difícil, nosotros debemos tener la certeza nós devemos ter a certeza y la fe e a fé que Dios que Deus cuida de su obra cuida da sua obra y que va a enviar e que vai enviar los obreros que precisa su mies. os obreiros que precisam da sua seara. Amén. Amém? Vamos a leer otro pasaje, Romanos 9, verso 20. Vamos ler outra passagem em Romanos 9, verso 20. Ahora, esto que venimos diciendo Agora, isso que nós vimos dizendo es muy difícil a veces de sobrellevar, é muito difícil, às vezes, de compreender. más por a veces el mismo contexto en el que vivimos. Mas, às vezes, pelo mesmo contexto em que nós vivemos. A veces tenemos ciertas líneas de hermanos Às vezes temos certas linhas de irmãos donde se ha hecho un abuso y se ha ejercido el ministerio de una manera deslimitada. às vezes acontece um abuso e é exercido um ministério de uma maneira desregrada. Entonces los hermanos ya no quieren ni saber acerca del ministerio. Então os irmãos já não querem saber acerca do ministério. Entonces se van a otro extremo. Então isso leva os irmãos a outro extremo. Entonces, aquí no hay nada. Aqui não tem nada. No necesitamos nadie que presida. Não precisamos de ninguém que presida. No necesitamos nadie que nos pastoree. Não precisamos de ninguém que nos pastoreie. Sí. Por un lado, Diótrefes, Por um lado, Diótrefes, que se enseñorea a la iglesia. que se assenhorava da igreja, Y por otro lado, e por outro lado, el movimiento um movimento contra Diótrefes. contra Diótrefes. No queremos más Diótrefes, no queremos liderazgo. Não queremos mais Diótrefes, não queremos mais liderança. Más ambos lados, Mas ambos os lados extremos, são extremos, peligrosos, perigosos. ambos. Ambos. Más lo que necesitamos, Mas o que nós precisamos, que Dios levante personas que Deus levante pessoas equilibradas, equilibradas, espirituales, espirituais, con el carácter de Cristo, com o caráter de que Cristo, puedan servir según el ejemplo de las Escrituras. que possam servir segundo o exemplo das Escrituras. Mira lo que dice ahí Romanos 9:20, Veja o que diz em Romanos 9:20. hablando de la elección y estos temas estos pasajes son bien difíciles de enseñar. Falando da eleição, essas passagens são muito difíceis de ensinar. Yo solo quiero resaltar un poco la soberanía de Dios en este aspecto. Eu só quero ressaltar um pouco a soberania de Deus nesse aspecto. Dice, Diz: mas antes, oh hombre, mas, ó homem, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? quem és tu para que repliques com Deus? Dirá el vaso de barro al que lo formó,
Falará o vaso de barro àquele que lhe formou: ¿por qué me has hecho así? por que me fizeste assim? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para hacer de la misma masa para fazer da mesma massa un vaso para honra vaso para honra y otro para deshonra? e outro para desonra? Ahora, ¿por qué cito este pasaje? Agora, por que eu estou citando essa passagem? Porque la pregunta es, Porque a pergunta é: ¿acaso Dios no tiene el poder acaso Deus não tem o poder y la autoridad e a autoridade para hacer para fazer del vaso do barro como Él quiere? como ele quer? Porque también otro de los grandes problemas que tenemos, Porque também outro dos grandes problemas que nós temos, como en el tiempo de Moisés, como no tempo de Moisés, Coré hará a Abiú y su séquito, el séquito de Coré, os seguidores de Coré, né? decían, ¿por qué Moisés? Por que Moisés? ¿Por qué Aarón? Por que Arão? ¿Acaso no todos somos sacerdotes? Por acaso nós todos não somos sacerdotes? ¿Sí? Porque ese es un asunto bien serio también. Esse também é um assunto muito sério. Como les decía, Como lhes dizia, cuando se habla de ministerio, quando se fala do ministério, a veces salen las cosas más oscuras del corazón del hombre. às vezes saem as coisas mais obscuras do coração do homem. Ambición, Ambição, envidias, inveja, celos. zelos, Se vuelve un ambiente difícil. se torna um ambiente difícil. Un hermano que se reúne con nosotros decía Um irmão que se reúne conosco dizia que la peor reunión que a pior reunião a la que él asistía donde se congregaba a que ele assistia, ou que ele participava, onde ele congregava, era la reunión de líderes. era a reunião de líderes. Puras peleas, Pura briga, puras envidias, pura inveja, puras contiendas, pura contenda, puros chismes, puro... Chismes? Tem uma outra palavra. calumnias, Puras calúnias. un ambiente extraño, Um ambiente muito difícil, estranho. mucho celo. Muitos zelos. Pero hermanos, Porém, irmãos, nosotros debemos entender nós devemos entender que si Dios tiene una obra, que se Deus tem uma obra, Él va a ir encomendando Ele vai encomendando como Él quiere. como Ele quer. A uno les da esto, A um Ele dá isto, a otro les da esto, a outro Ele dá isto, y tenemos que aprender e temos que aprender a reconocer a reconhecer la gracia de Dios a graça de Deus en los demás. nos demais. Si fuera por mí, Se fosse por mim, todos los dones serían míos. todos os dons seriam meus. A veces nosotros queremos eso. Às vezes nós queremos isso. Cantar, Cantar, predicar, pregar, servir a las mesas, servir as mesas. todo lo queremos hacer nosotros. Tudo nós queremos fazer nós Mas mesmos. nosotros no somos los que decidimos eso. Mas nós não somos os que fazemos isso. Debe ser la gracia del Señor. Essa é a graça do Senhor. Que Él hace como Él quiere. Que Ele faça como Ele quer. Amén. Amém? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al alfarero cómo debe hacer? E quem somos nós para dizer ao oleiro como ele deve fazer? Debemos respetar la soberanía Devemos respeitar a soberania y la autoridad de Dios en el asunto. e a autoridade de Deus no assunto. Para ir terminando, quiero que hablemos dos cosas más en relación al llamado. Para ir concluindo, eu quero que nós possamos falar mais duas coisas com relação ao chamado. Josué 1, verso 5. Josué 1, verso 5. También lo citaba el hermano ahorita. Também citava o irmão agora há pouco. ¿Por qué es tan importante que Dios llame y levante el ministerio él mismo? Por que é tão importante que Deus chame e levante o ministério Ele mesmo? Porque es la única Porque é a única garantía garantia de que el ministerio pueda ser sostenido. que o ministério possa ser sustentado. Un hermano hablando de Isaías, del profeta Isaías,
Um irmão falando do profeta y de Isaías la visión que tiene Isaías en el capítulo 6, e da visão que Isaías teve no capítulo 6. decía que esa visión fue determinante para la vida de Isaías. Ele dizia que essa visão foi determinante para a vida de Isaías. La visión de la gloria de Jehová, A visão da glória de Jeová, cuyos vestidos llenan toda la casa. os vestidos enchem toda a casa. ¿Por qué era tan importante? Por que era tão Si importante? usted recuerda, llega el Señor y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Se você se lembra, chega o Senhor e diz: a quem enviarei e quem irá por nós? Y Isaías dice, heme aquí, E Isaías diz: eis-me aqui, envíame a mí. envia-me a mim. Ahora el Señor le dice a Isaías, Agora o Senhor diz a Isaías: ve vê y háblales, e fala a eles, pero no te oirán. porém eles não te ouvirão. Mira lo que el Señor está advirtiéndole a Isaías. Veja o que o Senhor está advertindo a Isaías. Dios le estaba advirtiendo a Isaías Deus estava advertindo a Isaías que iba a durar 50 años predicándole a una nación que ele ia ter 50 anos de pregação à nação que no lo iba a escuchar, que não iam escutar a ele, que lo iban a perseguir. que iam perseguir a ele. Ahora piensa en esto. Agora pense nisso. Si el ministerio de Isaías Se o ministério de Isaías hubiese surgido tivesse surgido de la escuela de pastores de Israel, da escola de pastores de Israel, nunca hubieran enviado a Isaías. eles nunca iam enviar Isaías. Ahora piense en esto. Agora pense nisso. Como un hombre débil, Como um homem fraco, como nosotros, como nós, puede levantarse, pode se levantar, predicar pregar durante 50 años durante 50 anos y mantenerse fiel a ese ministerio e se manter fiel a este ministério, sin que la oposición, sem que a oposição, sin que las circunstancias, sem que as circunstâncias, sin que la persecución sem que a perseguição lo lleve atrás, lo lleve a volver atrás. faça com que ele volte atrás. A veces yo predico el domingo Às vezes eu prego no domingo y la reacción de los hermanos e a reação dos irmãos me hace querer renunciar el lunes. me faz querer renunciar já logo na segunda. Y Isaías duró 50 años. E Isaías perdurou por 50 anos. ¿Qué sostuvo a Isaías? O que sustentou Isaías? Que el ministerio de él Que o ministério dele fue basado, foi baseado, fue sustentado foi sustentado por una mano por uma mão que venía desde los cielos. que vinha dos céus. Porque, hermanos, esto es algo que es muy cierto. Porque, irmãos, isso nós devemos saber que é muito certo. Si nosotros Se nós generalmente hacemos las cosas como Cristo nos ha mandado geralmente fazemos as coisas como Cristo nos tem mandado y seguimos el ejemplo de Él, e seguimos o exemplo dele, el camino de Él, o caminho dele, tal vez en el momento de mayor madurez, talvez no momento de maior maturidade, tal vez en el momento donde hemos alcanzado lo que Dios tenía para nosotros, talvez naquele momento onde nós temos alcançado o que Deus propôs para nós, tal vez terminemos en una cruz. talvez nós terminemos numa cruz. Porque si usted estudia la historia de la iglesia, Porque se você estuda a história da igreja, aún con los ejemplos que han dado los hermanos, ainda nos exemplos que os irmãos têm dado aqui, Pablo Paulo terminó terminou diciendo que quedó solo dizendo que ele ficou sozinho por causa del Señor. por causa do Senhor. O sea, en general, Ou seja, geralmente, el ministerio o ministério de Dios de Deus genuino genuíno trae traz. muchos dolores y tribulaciones. O ministério genuíno de Deus traz muitas dores e tribulações, Persecuciones, perseguições, calumnias, calúnias, menosprecio. menosprezo. Y necesitamos E precisamos tener una base sólida ter uma base sólida para que las circunstancias para que as circunstâncias no nos muevan de lo que Dios nos ha não llamado, nos mova daquilo que Deus nos ha llamado a hacer. tem chamado para fazer. Por eso es tan importante Por isso é tão importante que sea Dios que seja Deus el que llame, aquele que chama. porque si Él llama,
Porque se Ele chama, Él respalda. Ele vai respaldar. Aunque todos se levanten contra nosotros, Ainda que todo se levante contra nós, si tenemos uno desde el cielo se temos esse nos céus, que nos dice, no te dejaré, que diz a nós, não te deixarei, no te desampararé, não te desampararei. aunque todos se levanten contra ti, Ainda que todo se levante contra ti, yo estaré contigo, eu estarei contigo. aunque pases por el fuego, Ainda que passes pelo fogo, por las aguas, pelas águas, yo estaré contigo. eu estarei contigo. Ese yo estaré contigo Esse eu estarei contigo es suficiente. é suficiente. Si tenemos ese yo estaré contigo Se nós temos esse eu estarei contigo y tenemos en contra todo, e temos tudo contra nós, pero tenemos ese yo estaré contigo, porém temos esse eu estarei contigo, somos la mayoría. somos a maioria. Es muy importante, hermanos. É muito importante, irmãos. Esto que el Señor le dijo a Josué. Isso que o Senhor falou a Josué. 1:5. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ninguém poderá fazer frente a ti todos os dias da tua vida. Como estuve con Moisés, Como eu estive com Moisés, estaré contigo. estarei contigo. No te dejaré, Não te deixarei ni te desampararé. e nem te desampararei. Esto es muy importante, hermanos. Isto é muito importante, irmãos. Moisés sabía esto. Moisés sabia disto. Y él le decía al Señor, si tú no vas, Señor, E ele dizia, se tu não vais, Senhor, yo no voy. eu também não vou. Sabía que la base de su ministerio Ele sabia que a base do seu ministério era el Señor mismo. era o próprio Senhor, o Senhor mesmo. ¿Usted recuerda la visión de Apocalipsis 2 y 3? Você recorda a visão de Apocalipse 2 e 3? El Señor caminando en medio de los candeleros. O Senhor caminhando no meio dos candeeiros. Pero hay una parte de la visión muy interesante. A primeira parte da visão é muito No, interessante. hay una parte. Há uma parte da visão que é muito interessante. 7 estrellas, 7 estrelas. pero ¿dónde están esas estrellas? Mas aonde estão as estrelas? En la mano del Señor. Na mão do Senhor. ¿Qué son las 7 estrellas? Que são as 7 estrelas? Los mensajeros. Os mensageiros. Pero ¿dónde están los mensajeros? Mas aonde estão os mensageiros? Yo te ayudaré, yo te sustentaré, Eu te ajudarei, eu te sustentarei, yo estaré contigo. eu estarei contigo. Tiene que haber un llamamiento de Dios, hermano, É necessário haver um chamamento de Deus, irmãos, en relación al ministerio. em relação ao ministério. Termino leyendo un pasaje en Segunda de Crónicas, Termino lendo uma passagem na Segunda de Crônicas, capítulo 16, capítulo 16, verso 9. verso 9. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, recuerde que hasta ahora estamos comenzando. se lembrem que até agora nós estamos começando. Hasta ahora estamos empezando. Até agora nós estamos iniciando. No se apenas. quede con lo que hemos dicho hasta ahora, Não fique só com o que nós temos dito até agora. porque es el comienzo. Porque é o começo. Hay más cosas. Existem mais coisas. Ahora, ahorita resaltábamos un poco la soberanía de Dios en el llamamiento. Ainda ressaltamos um pouco a soberania de Deus a respeito do chamamento. Mas también hay otra verdad que siempre está de acuerdo a este asunto. Mas também existe uma outra verdade que também está sempre em acordo com esse assunto. Y siempre las vamos a encontrar en las escrituras juntas. E sempre nós vamos encontrar essa outra verdade nas Escrituras junto. Y es la responsabilidad del hombre. É a responsabilidade do homem. Segunda de Crónicas 16:9 dice: Segunda Crônicas 16:9 diz: Porque los ojos de Jehová porque os olhos de Jeová contemplan toda la tierra. contemplam toda a terra. Ahora, Agora, Dios escoge, Deus escolhe, mas la escritura dice así: mas a Escritura diz assim: a los que antes conoció. aos que antes conheceu,
A estos también llamó. A estes também chamou. A estos también predestinó. A este também Y a predestinou. los que predestinó, a estos también llamó. E a esses que predestinou também chamou. Nosotros ahorita usábamos el ejemplo de David. Nós, agora há pouco, usamos o exemplo de Davi. Cuando el Señor le dice a Samuel Quando o Senhor disse a Samuel que no eran los hermanos de David, sino era David, que não eram os irmãos de Davi, senão que era Davi, vemos la soberanía de Dios y la elección. vemos a soberania de Deus e a eleição. Más el verso también nos habla de la presciencia de Dios o del conocimiento de Dios. Mas o verso também nos fala do conhecimento de Deus, ou da presciência de Deus. Porque el Señor le dice a Samuel, Porque o Senhor disse a Samuel, porque yo no miro la apariencia, porque eu não vejo a aparência, sino el corazón. senão o coração. Ahora ponga esto en la balanza. Agora coloque isso na balança. Dios elige y llama Deus escolhe e chama y pone algunos vasos para honra, e coloca alguns vasos para honra, porque Él es el dueño de la obra. porque Ele é o dono da obra. Pero el dueño de la obra Porém, o dono da obra conoce los corazones. conhece os corações. ¿Sí lo está entendiendo? Vocês estão entendendo? Entonces, Él da también Ele dá também, según lo que observan sus ojos. segundo aquilo que observam os seus olhos. Eso le da equilibrio al asunto, ¿cierto, hermano? Isso traz um equilíbrio para o assunto, certo, irmãos? Porque así como David, Porque assim como Davi, usted va a ver que la gracia, você vai ver que na graça, el ministerio, o ministério, los dones de Dios, os dons de Deus, el conocimiento de Dios, o conhecimento de Deus, es según algo. é segundo algo. Pablo habla así, el conocimiento de la piedad, Paulo fala assim, o conhecimento el conocimiento de la verdad, o conhecimento da verdade, que es según que é segundo la piedad. a piedade. ¿Cómo así? Como assim? Yo conozco la verdad Eu conheço a verdade según. segundo ¿Según qué? segundo o quê? ¿Según qué clase de persona soy? Segundo a que classe de pessoa ou a que tipo de pessoa que eu sou. Si yo soy una persona piadosa, Se eu sou uma pessoa piedosa, Dios va a probar mi piedad, Deus vai provar a minha piedade, aprobar, aprovar a minha piedade, revelándome más verdad. revelando mais verdade para mim. Lo mismo es en el ministerio. O mesmo é no ministério. Dios llama Deus chama soberanamente. soberanamente. Porque Él conoce. Sim, porque Ele conhece. Porque sus ojos Porque os seus olhos observan observam lo que hacemos, aquilo que nós fazemos, en qué nos ocupamos. aquilo em que nós nos ocupamos. Observa Ele observa en nuestro corazón em nosso coração que amamos. o que nós amamos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos Quanto tempo nós dedicamos a la piedad, à piedade, a la oración, à oração, a la lectura de la palabra, à leitura da palavra, a la santidad? à santidade? Él lo ve. Ele vê. Entonces, hay un llamamiento, hermanos, Então, irmãos, há um chamamento soberano. soberano. Pero ¿para quién es ese llamamiento? Mas para quem é esse chamamento? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Os olhos de Jeová contemplam toda a terra para mostrar su poder para mostrar o seu poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. a favor daqueles que têm coração perfeito para com Ele. O sea, Él muestra su poder, su gracia, Ou seja, Ele mostra o seu poder e a sua graça según segundo el corazón del hombre. o coração do homem. No que el corazón del hombre sea bueno, Não que o coração do homem mas seja bom, sí como el corazón del hombre mas sim com o coração do homem. responde a la gracia de Él. Como o coração do homem responde à graça dele. También el Señor dijo de David, Também o Senhor falou de Davi, cuando dice que desechó a Saúl. quando diz que desprezou a Saul. David era igual que Saúl, Davi era igual a Saul. pero la respuesta del corazón de David a la palabra de Dios era diferente. Porém, a resposta do coração de Davi em relação à palavra de Deus era diferente. ¿Qué dice Dios de David? O que falou Deus de Davi?
hará todas las cosas fará todas as coisas que yo le mande. que eu mande a ele. Si yo tuviera una empresa Se eu tivesse uma empresa y conociera e conhecesse un empleado empregado que es honrado, que é honrado, que va a hacer todo lo que yo le mande, que vai fazer tudo aquilo que eu mandar, ¿me está entendiendo usted, hermano? você está me entendendo, irmãos? El ministerio O ministério es un llamamiento é um chamamento para los fieles para os fiéis de la tierra. da terra. Un llamamiento soberano, Um chamamento soberano, sí, sim, pero para los fieles, porém para os fiéis. los que tienen un corazón perfecto. Os que têm um coração perfeito. Y resalte esa palabra, E ressalte essa palavra. para con él. Para com ele. Porque a veces también, Porque às vezes também, cuando queremos un ministerio, quando nós queremos um ministério, entonces comenzamos a ser más amables con las personas, buscando, então nós começamos a ser mais amáveis com as pessoas, comenzamos a hablarle bonito a las personas. começamos a falar bem às pessoas. Así hacían los falsos profetas. Assim faziam os falsos profetas. Lisonjeaban a las personas Lisonjeavam as pessoas para ganarse el corazón de las personas. para ganhar o coração das pessoas. Mas cuando vamos a servir a Cristo Mas quando nós vamos servir a Cristo y tenemos que hablar la verdad de Cristo, e temos que falar a verdade de Cristo, hay a muchas personas que no les va a gustar, hermano. existem muitas pessoas que não vão gostar disso. Entonces dice Pablo ahí en el capítulo 1 de Gálatas también, Então disse Paulo aí no capítulo 1 de Gálatas também: si yo quisiera agradar a los hombres, se eu quisesse agradar os homens, dejaría de ser siervo de Cristo. deixaria de ser servo de Cristo. Entonces, hermanos, comenzamos hablando Então, irmãos, começamos falando del peligro do perigo que existe en el ministerio, que existe no ministério, mas también comenzamos a hablar del llamamiento. mas também começamos a falar do chamamento. Comenzamos, vamos a seguir hablando más del asunto. Começamos, nós vamos seguir falando mais desse assunto. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos fazer uma oração para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças, Senhor, por este tiempo que nos permite de comunión. por este tempo que nos permite de comunhão. Oramos, Señor, para que el fluir de tu Espíritu Oramos, Senhor, para que o fluir do Teu Espírito cada vez sea más profundo, cada vez seja mais profundo, más amplio, Señor. mais amplo, Y Senhor. podamos sumergirnos, Señor, Que nós possamos submergir en el río de tuyo, Señor. no rio da Tua vida, Senhor. Que tú nos llenes, Señor, Que Tu nos encha, Senhor, de tu voluntad, de tu verdad, de tus propósitos, da Señor. Tua vontade, da Tua verdade e dos Teus propósitos. Y que tú despiertes el espíritu Que o Senhor desperte o Espírito de cada uno de aquellos, Señor, de cada daqueles que han sido involucrados que têm sido envolvidos en tu propósito. no Teu propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Te Jesús. pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amén. Amém. La paz y la gracia del Señor, hermanos. A paz e a graça do Senhor.